Vamos falar sobre um assunto polêmico: o perigo de dizer que o batismo é necessário para a salvação. Em muitas denominações, as pessoas são forçadas a seguir regras rígidas após o batismo, acreditando que um deslize pode significar a perda da salvação. Isso cria uma ansiedade intensa, em casos extremos, leva até o desespero e tragédia. Você tem coragem de desafiar essa visão? A salvação não vem pelo batismo, mas pela fé. O batismo é um sinal da salvação, não sua garantia. Não estou desmerecendo a importância do batismo. Ele é um símbolo fundamental da fé, mas não deve ser confundido com uma fonte da salvação. Vamos analisar como essa interpretação pode distorcer a verdadeira essência da fé cristã. Está pronto para ver com novos olhos e questionar o que lhe foi imposto? Para esclarecer melhor esse ponto, contarei uma pequena ilustração. Em seguida, trarei uma explicação mais detalhada para iluminar essa questão. Era uma vez um jovem chamado João, que estava prestes a se casar com Maria, o amor da sua vida. No dia do casamento, eles trocaram alianças, um símbolo poderoso do compromisso e amor que compartilhavam. As alianças eram belas, feitas de ouro puro. Todos os que as viam sabiam que João e Maria eram casados. Certo dia, um amigo de João, chamado Pedro, veio visitá-los e perguntou: João, essas alianças são realmente lindas. Elas devem ser muito importantes para vocês, certo? João respondeu com um sorriso: Sim, Pedro. Elas são muito importantes para nós. Representam nosso compromisso e amor eterno. Pedro, curioso, perguntou: Mas se por algum motivo você perdesse sua aliança, seu casamento acabaria? João riu e disse: Claro que não, Pedro. A aliança é apenas um símbolo do nosso amor e compromisso. O que realmente importa é o amor que Maria e eu temos um pelo outro, não o objeto em si. Pedro pensou por um momento e disse: Então, o amor e o compromisso entre vocês são maiores do que as alianças que usam, certo? Exatamente, respondeu João. As alianças são importantes, mas o amor e o compromisso que elas representam são muito maiores. Pedro disse: Sabe, João, isso me lembra algo sobre a fé. Algumas pessoas acreditam que o batismo, como aliança, é o que nos salva. Mas o batismo, assim como a aliança, é apenas um símbolo de algo muito maior. João, intrigado, perguntou: O que você quer dizer? Pedro explicou: Na fé cristã, o batismo é o símbolo do novo nascimento e da transformação interior que ocorre quando uma pessoa crê em Jesus como seu Salvador. Mas o que realmente salva uma pessoa é a fé em Jesus, não o ato de ser batizado. O batismo é importante, assim como a aliança, mas ele representa uma mudança interior, uma fé viva. Sem essa fé, o batismo é apenas um ritual vazio. João ponderou sobre isso e disse: Isso faz muito sentido, Pedro. Assim como minha aliança não define meu casamento, mas o amor que sinto por Maria, o batismo não define a salvação de uma pessoa, mas a fé que ela tem em Jesus. Pedro concordou e concluiu: Exatamente, João. O símbolo nunca pode ser maior do que aquilo que ele representa. O que realmente importa é a fé, assim como o que realmente importa no casamento é o amor e o compromisso. E assim, João compreendeu a profunda verdade sobre a fé e o batismo, lembrando-se sempre de que os símbolos são importantes, mas o que eles representam é ainda mais. Na visão de uma certa denominação, o erro está na interpretação que atribui ao batismo um papel essencial na obtenção e manutenção da salvação. Ao ensinarem que o batismo é necessário para a salvação e que qualquer deslize após o batismo pode resultar na perda dessa salvação, eles estão colocando um peso excessivo no ritual do batismo, como se fosse um meio necessário para garantir a salvação eterna.
Isso pode levar a uma ênfase demasiada em rituais externos, em detrimento à ênfase bíblica na salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Ao colocar o batismo como um requisito para a manutenção da salvação, essa denominação específica pode implicar que a obra de Cristo na cruz não é suficiente por si só para garantir a salvação eterna, necessitando também da observância rigorosa dos ensinamentos e prática da Igreja. Essa abordagem pode gerar uma preocupação constante no desempenho e observância ritualística, em vez de confiar plenamente na graça de Deus e na obra redentora de Cristo. Além disso, a ênfase demasiada que essa denominação específica dá no batismo e aquele rigor de punir as pessoas, muitas vezes pode levar a desesperos. Algumas pessoas já entraram em desespero e chegaram a cometer suicídio por causa disso. Um exemplo clássico da Bíblia que demonstra que a salvação é pela fé e não pelo batismo é a história de Cornélio em Atos 10, 44 e 48. Cornélio e sua casa receberam o Espírito Santo antes de serem batizados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que receberam o Espírito Santo como nós? Isso indica que a salvação ocorreu antes do batismo, tornando um símbolo posterior. Outro exemplo é o ladrão na cruz. Em Lucas 23, 42 e 43, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão foi salvo pela sua fé, a fé em Jesus, sem oportunidade de ser batizado, provando que a salvação é pela fé. Paulo, em 1 Coríntios 1, 14 e 17, diz: dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Embora o contexto da passagem trate de disputas sobre quem batizou quem, podemos entender que a ênfase de Paulo estava na pregação do Evangelho e na transformação interna, não num ato externo do batismo. Em Marcos 16, 16, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A ênfase aqui está na fé, pois Jesus mencionou a condenação apenas para quem não crer, e não para quem não for batizado. Isso indica que a fé é o elemento crucial para a salvação, enquanto o batismo é um símbolo dessa fé. Em Hebreus 6, 4 e 6, a passagem fala sobre apostasia, referindo-se ao abandono da fé em Cristo e um retorno ao judaísmo, que era um problema enfrentado pelos destinatários da carta. Essa denominação específica interpreta essa passagem como indicando que qualquer pecado após o batismo resulta na perca definitiva da salvação. Contudo, a correta interpretação hermenêutica dessa passagem mostra que a apostasia mencionada é um abandono completo da fé, não meramente pecados cometidos após o batismo. A analogia da aliança do casamento na parábola ajuda a esclarecer essa questão. A aliança de casamento, como símbolo, serve para expressar algo que já está dentro do casal, seu compromisso e amor. Da mesma forma, o batismo é um instrumento para manifestar uma mudança interior que ocorreu. É um ato público que simboliza essa transformação interna. Quando Jesus criticou os fariseus como sepulcros caiados, Mateus 23, 27 e 28, ele estava apontando para uma falta de substância espiritual por trás da aparência externa de piedade. Os sepulcros caiados eram bonitos por fora, mas interiormente estavam cheios de ossos mortos e impureza. Da mesma forma, essa denominação específica coloca o batismo acima da justificação pela fé, focando na aparência externa em vez de transformação interior, que é essencial para a salvação. No entanto, é importante reconhecer que atos externos, como batismo, filantropia, ou mesmo grandes sacrifícios, podem ser realizados sem uma verdadeira mudança interior.
Muitas pessoas podem enganar os outros e até a si mesma com boas ações, que não refletem uma verdadeira transformação genuína do coração. A autenticidade da fé é uma transformação interna, e é algo que só Deus pode ver e julgar. Portanto, o batismo é um símbolo externo que pode e deve refletir uma transformação interna genuína. Sem essa fé genuína, o batismo é apenas um ato vazio. A verdadeira mudança deve vir do coração. E o batismo serve como uma declaração pública dessa fé e transformação. Somente Deus conhece a autenticidade dessa transformação. Então João concluiu: o verdadeiro amor não é definido pela aliança, mas pela paixão e pelo compromisso interior que conduz o casamento dedicado. Assim também a verdadeira vida cristã não é definida pelo batismo, mas pela mudança do coração e a nova vida em Cristo que ela representa.